Gálatas capítulo 6, né? Vamos lá, diz assim, olha, o 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E interessante, irmãos, é que eu lembro isso daqui, me veio aqui, que Paulo, ele estava falando isso exatamente porque os judaizantes, eles se orgulhavam das marcas que eles traziam, cerimônias, o cumprimento, a realização de cerimônias, e principalmente a circuncisão. E para eles, a marca da circuncisão mostrava, era a garantia de que eles pertenciam a Deus. Então, Paulo ele fala, a partir de agora ninguém fala mais comigo, ninguém me incomoda, ninguém me molesta, acabou a conversa, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E essas marcas, há alguns que eu considero muito importante a gente trazer para cá, que são as marcas visíveis, citadas em 2 Coríntios capítulo 11, de açoites, de apedrejamento, de ter sofrido atentado de morte, que ele passou e eram marcas que ele carregava de perseguição por causa do nome de Jesus. Isso por causa de Jesus. Eram marcas que ele lá na prisão, ele poderia mostrar para qualquer pessoa, que ele trazia no corpo dele, marcas de perseguição, de tribulação, de provação que ele havia sofrido por causa de Jesus. E tem marcas que são visíveis, são marcas que a gente carrega de queda, de machucado, de corte, de alguma coisa, mas tem as marcas que são invisíveis. Marcas visíveis, a gente tem um exemplo de Sansão, a marca dele era o cabelo, era a marca de que ele tinha um voto com Deus. A marca de Jacó foi de um encontro que ele teve com Deus, da conversão dele, lutou com Deus, saiu marcado. E a marca de Caim, que era uma marca de maldição. E algumas pessoas têm as marcas invisíveis, são marcas que ninguém vê. E aí eu estava vendo um testemunho de um pregador bem famoso, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas acho que essa palavra cai bem. E olha só, irmãos, ele disse que ele nunca gostou de comemorar o aniversário dele. Existem pessoas assim, que não gostam, por alguma razão. E ele disse que ele sempre, quando era no dia do aniversário dele, e esse dia caía por coincidência de ter culto, ele sempre gostava de entrar, subir no altar, ali no comecinho já, ou seja, já estava todo mundo no ponto, não dava tempo de falar com ele, começou o culto, e quando terminava o culto, ele já se retirava, isso no dia do aniversário dele, porque ele fugia de comemoração. E certo dia, fizeram uma surpresa para ele. Quando ele entrou na igreja, já estava todo mundo ali. Entrou alguém, um membro da igreja, segurando uma pomba, e aí essa pessoa solta a pomba, e aí fizeram uma homenagem de cerca de uns 40 minutos para ele. A juventude fez a homenagem, tanta gente. E ele disse que na mesma hora ele ficou com aquele sentimento ruim dentro dele. Aquele sentimento ruim. Não sei por que fizeram isso, eu não gosto, mas tinha que fazer, e aquela coisa dentro dele. E ele, quando terminou, ele foi para o escritório, ficou assim, ele foi conversar com Deus. E ali ele percebeu que ele tinha uma marca dentro dele, que ele estava marcado por revolta, por trauma. Às vezes, sabe por quê? Porque a pessoa levou, existe, é muito comum isso, às vezes a pessoa levou tantos anos fazendo aniversário e a família nunca deu a mínima, então a pessoa até se acostumou, em partes, porque dentro dela sempre existia esse negócio de ninguém se lembra, ninguém está nem aí para mim, essas coisas.
Então ele foi descobrir que ele tinha trauma dentro dele, foi conversar com Deus, levou horas conversando com Deus, e ele disse que a partir daquele momento ele já começou a gostar. Ele disse que ele se sentiu tão curado, tão leve, que no outro aniversário dele, ele recebeu uma visita na igreja dele, vou dizer aqui o nome, do pastor Silas Malafaia. Chegou lá e deu um presente maravilhoso para ele. Ele disse que ele tem certeza que aquilo dali foi por causa da cura dele, a cura. Às vezes a gente carrega marcas que a gente ignora, que a gente não para perceber. Marcas de revolta, marcas de trauma, de um relacionamento que foi difícil, que foi sofrido, que foi abusivo, que machucou. Vai ter pessoa que carrega essa marca. Por causa disso, ela tem medo de ter sentimento por outra pessoa. Esse mesmo sentimento, algumas das vezes a pessoa carrega também por causa da viuvez. Medo de ter sentimento, de permitir que alguém se aproxime dela novamente. E às vezes o luto talvez não seja pelo marido ou pelo filho, mas existe algo que a pessoa nunca consegue estar plenamente realizada, porque dentro dela tem uma marca do luto. Alguns a marca da revolta, a marca do sofrimento, porque sei lá, uma época da vida dela em que ela sofreu muito, ou vivia uma opressão da parte de pais ou do pai, e às vezes por causa da opressão que vivia do marido. Isso infelizmente é muito comum. Às vezes a pessoa, durante o tempo que ela morou com os pais, ela foi tratada como, vamos colocar no caso da mulher, foi tratada como uma princesa, e tratavam ela bem, tinha carinho, mas quando se casou, o tratamento de princesa talvez tinha durado só um ano, viveu uma vida de sofrimento, e ela carrega aquela marca dentro dela, uma marca invisível de sofrimento, de trauma ou de revolta. E a marca no corpo, alguns, muito interessante isso, né? As pessoas do passado, na Grécia, na Roma, eles faziam essa marca que se chamava ferrar ou ferrear. Às vezes animal ou um escravo, com um objeto pontiagudo para marcar e para saber quem era dono. Quando Paulo ele fala isso, provavelmente o que vem na mente dele é exatamente isso, e também a questão dos soldados que chegam ali, que provavelmente em suas vestes talvez tivesse um símbolo de César, e os objetos, tinham a marca de César. Então tudo aquilo que pertencia para César tinha uma marca que tinha um carimbo que mostrava que pertencia a César. Soldados, os objetos, tudo tinha um carimbo. Então, quando Paulo observa tudo isso, e o fato dos judeus, os judaizantes se orgulharem por ter circuncisão, por serem circuncidados, e também por estarem realizando as cerimônias judaicas. Então, Paulo ele faz aquela carta, e no final ele diz assim: agora ninguém mais fala mais nada comigo, ninguém mais me incomoda, porque eu sou a marca principal, além da marca física, de tudo que eu falei para você. O que eu realmente considero mais importante, a marca principal, Paulo ele fala: agora, a partir de agora, ninguém mais me incomoda, ninguém mais fala nada comigo, porque eu sou ferreado, eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem é meu dono. Amém? E por que ele dizia isso? Por que ele falava isso? As marcas
a respeito dessas marcas que às vezes marcavam escravos, muitas das vezes quem era marcado também eram os criminosos. Também nessa época, escravos e criminosos eram marcados, ferrados ou ferreados. E quando Paulo ele fala, ninguém mais incomoda, eu quero trazer isso para você, eu quero trazer isso para você. Como é importante você saber a quem você pertence, quem é o teu dono. Nada vai tirar o teu foco, nada vai mudar, vai desviar você do foco. E nada mudou o foco de Paulo, porque as marcas principais que nós devemos trazer, carregar, uma das marcas de Paulo era a aprovação. Era a aprovação. Não tem como. Aquele que pertence a Deus, que pertence a Cristo, ele é marcado pela aprovação. As provações que a gente passa nos marca por causa de Jesus. As provações nos marcam e mostram que nós somos de Deus. 7 marcas que eu pontuei aqui, que eu vou dar para você. 7 marcas, tá? Que é, antes de eu falar, uma outra que deixa marcas também é a tragédia. Tem pessoas que são marcadas por tragédia. Não foi só algo ruim que aconteceu, mas às vezes a tragédia aconteceu dentro da casa dela ou na família dela, e muitas das vezes traz marcas. E olhe lá, assim ó, de gente, desse jeito, assim. Eu acho que todos nós conhecemos alguém que já viveu uma tragédia em família, e às vezes a pessoa sorri, brinca, passeia para todo lado, mas muitas das vezes você vai com esse pastor que eu acabei de falar para você, nem ela tem o entendimento de que ela está carregando uma marca com ela, de trauma, está carregando uma marca com ela de sofrimento, de marca de dor, uma marca que está lá dentro dela, que no fundo causa um medo, um receio, que faz com que ela venha se proteger. Ela se protege totalmente, como se houvesse um medo de sofrer de novo, um medo de chorar de novo, um medo de se oprimir de novo. As 7 marcas que eu marquei, que eu pontuei aqui para a gente, que nós devemos carregar, mostrando que nós somos de Deus, que nós somos de Deus. E Paulo tinha muito essa certeza, a convicção de que ele era de Deus. Quando você tem essa certeza, irmão, aconteça o que acontecer, venha o que vier, não importa o que aconteça, as circunstâncias, o sofrimento, seja lá o que for, você não muda o foco. Você não muda o foco, porque tudo que Paulo passou não mudou o foco dele. Não distraiu ele de maneira nenhuma. Ele sabia a quem ele pertencia. Se nós pertencemos a Deus, nós temos que carregar 7 marcas. 7. A primeira é aquela que você já sabe, né? É o amor. É o amor. Tanto para os que estão dentro da nossa casa, para a nossa família, como para as pessoas de fora, mas quando a pessoa é de Deus, ela precisa carregar essa marca, ela carrega, não é nem ela carrega essa marca. Quem é de Deus carrega essa marca chamada amor. A outra é a humildade. Eu costumo até dizer assim, que quanto mais cheia de Deus a pessoa é, menos ela é cheia de si. Quanto mais de Deus ela tem, menos cheia de si. Então, a humildade, nunca melhor do que ninguém. A outra marca é a obediência. Aquela consciência que a gente precisa sempre ter, né? De que nem sempre a vontade de Deus é agradável. Nem sempre a vontade de Deus traz uma sensação de alegria. Nem sempre. Às vezes a vontade de Deus, eu não sei se você tem essa consciência, mas eu falo isso com propriedade, falo mesmo. Às vezes a vontade de Deus dói.
mas nem por isso deixa de ser boa. A obediência. A obediência. A outra, de quem é de Deus, é a evangelização. Eu gosto muito da frase, eu acho que foi Lutero que falou. Foi Lutero. Ele disse assim: o evangelho é um mendigo falando para o outro aonde ele tem pão. Quem é salvo tem vontade, tem, sabe, aquele desejo de que outras pessoas se salvem. O evangelismo, a evangelização, quem é de Deus carrega essa marca. Quem é de Deus carrega essa marca. Falei amor, humildade, obediência, evangelismo, 4, né? A outra, é lógico que essa daqui não ia faltar de maneira nenhuma. Eu acredito que vocês sabiam que ela não ia faltar. A santidade. Quem é de Deus carrega a santidade. É lógico que uma pessoa de Deus não está envolvida com a imoralidade, com a pornografia, e por aí vai, com a prostituição, com a adultério, a santidade. E uma outra, irmãos, muito importante, a sétima, aliás, sofrimento. O sofrimento porque é a aprovação. Não tem como, a aprovação, tá? A aprovação faz parte. O amor, a humildade, a obediência, a evangelização, a santidade, e essa daqui que é muito importante, que é a perseverança. A perseverança. Essas são as marcas que nós carregamos porque nós somos de Deus. E essa convicção, essa certeza de que você pertence a Deus, isso vai fazer com que você não venha mudar, não venha desviar do foco de maneira nenhuma. Deixa eu fechar com você com 2 Coríntios 3. Fecha contigo em 2 Coríntios 3. A partir de agora, ninguém mais fala comigo, ninguém me incomoda. Irmão, não importa. Paulo diz assim, falei, está dito, e a partir de agora, ninguém mais me incomoda, ninguém mais fala comigo, ninguém mais me perturba. Que coisa bacana. Está bom de você fazer a mesma coisa, não é não? Está bom de nós fazermos a mesma coisa. Quer saber de uma coisa? Ninguém mais me incomoda, ninguém mais me perturba, não importa o que vão dizer, não importa quem deixar de gostar de mim, não importa quem vai se afastar, não importa quem vai me relegar, quem vai desfazer a amizade comigo, não importa quem vai falar mal de mim, não importa quem vai me odiar, a partir de agora ninguém, nada me incomoda, eu sei as marcas que eu tenho, eu sei quem é meu dono, eu sei a quem eu pertenço, eu fui ferrado, ou seja, a maior marca que Paulo trazia não era visível. Ele dizia como um escravo: eu já fui ferrado, eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem é meu dono. E enquanto eles se glorificavam na marca dos judeus, que era a circuncisão, enquanto eles se glorificavam, é isso que eles faziam, eles se glorificavam nessas marcas. E Paulo, enquanto eles se glorificavam nas marcas das cerimônias e da circuncisão, Paulo se glorificava na cruz de Cristo. Final 3, 2 Coríntios 3, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Ninguém me incomoda, ninguém me perturba, não importa quem vai me odiar, não importa quem vai desfazer a amizade, não importa quem vai parar de falar comigo, ou quem vai falar mal de mim, nada importa.
Saiba quem é teu dono. Você tem um dono? Jesus é o teu dono? Se a gente fosse glorificar, façamos como Paulo. Nos glorificamos na cruz de Cristo. Você sabe quem é teu dono? Então você pode ter certeza que Ele cuida de você. Só mais uma coisa. O que ele fala lá no Salmo 91? Se eu não me engano é o versículo 11. Ele diz assim: dará ordem aos seus anjos para que te segure pela mão, para que não tropece com teu pé em pedra, para que te guardem em todos os teus caminhos. Para dar a ordem aos seus anjos, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sabe o que isso significa? Você sabe o que é isso? Sabe por que Deus Ele dá ordem aos anjos dele, para que os anjos dele te guardem em todos os teus caminhos? Porque você tem um dono. E por onde você anda, todo o teu caminho, todos os teus passos são importantes para Deus. Você tem um dono, irmão. Não fique perturbado por nada nem ninguém. Deixa eu repetir: não fique perturbado. Não fique incomodado. A partir de hoje, ninguém me incomoda, ninguém me perturba, não fala nada comigo. Não importa quem vai me odiar, quem vai se afastar. Importante, eu tenho um dono. Ele cuida de mim. E cada passo que eu dou, todo o meu caminho é importante para Ele. Amém, Jesus? Se coloca de pé para fazer uma oração. Glória a